Sejam muito bem-vindos a mais um Corre Podcast, o podcast que vai ajudar sempre a você a passar pela correria do dia a dia. Estamos aqui hoje com o nosso querido muso, nosso pombo de Floripa, Alex Tomé, nosso educador físico, escritor, e comigo, o bariátrico maratonista, nas redes sociais. Nos sigam, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like, não esquece de seguir. Nós temos aí uma métrica que muita gente tem ouvido, mas pouca gente tem seguido aqui no seu podcast, né, na sua plataforma de podcast preferida. Então, não esquece lá de deixar o seu seguir, que ajuda esses criadores de conteúdo que vos falam. E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante aí nos dias atuais, né, em período de lockdown, de quarentena, de onde correr, correr de máscara, correr sem máscara, correr pelado, correr vestido. Então, nós vamos falar de trail running, ou trilhas, ou estradão, onde você consiga aí fugir da aglomeração, fugir de encontrar o coleguinha sem máscara, que às vezes te incomoda. Então, nós vamos passar aí umas dicas, mais o Alex, eu aponto para cá, mas geralmente depois, na hora que sobe o vídeo está para cá. Então, vou apontar para os dois lados. O Alex vai falar muita coisa aí de como iniciar no trail. Beleza, Alex? Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Tá quase na hora do almoço. Domingão, só para ficar registrado que a gente trabalha pra caralho. Fala, grande Elton, o bariátrico mais desejado do Brasil. O cara, você já abre o podcast aí com um stand-up praticamente, né? A galera tá só para ouvir o Elton iniciando o podcast. Então, cara, isso é uma coisa muito legal, né? Porque a gente vai vendo alguns movimentos, né, de um grande público indo para um lado ou indo para o outro. A gente viu um grande público indo para o lado da corrida em algum momento, saindo do sedentarismo, né, indo para o lado da corrida, porque é um esporte muito fácil, né, muito simples. É só pegar um tênis que você tem em casa, chegar na rua e pronto, você pode fazer um treino, né? Não precisa comprar nada e tal. E com essa história da pandemia, muita gente tem saído dos grandes centros, das grandes cidades, né? Por exemplo, aqui na Beira-Mar em Floripa, se você for lá um domingo de manhã, você vai encontrar muita gente, né? Então, se exercitando, correndo, caminhando, pedalando, e tem muita gente, então, que quer fugir um pouco dessa aglomeração e acaba indo para as trilhas, né? Que são os locais um pouco menos frequentados, então é mais fácil de você não encontrar tantas pessoas. E a gente vê aí um movimento de pessoas indo para as trilhas, gostando disso, e até começando a treinar para esse tipo de esporte também, né? Pessoas que corriam asfalto e começam a ir para a trilha. E as pessoas começam a ver algumas diferenças, porque o esporte é um esporte totalmente diferente, embora seja corrida, são esportes totalmente diferentes, né? E eu sei que você, há pouco tempo, depois de fazer uma maratona de rua e tal, você começou a fazer alguns treinos, né, em estradão, estrada de terra e trilha. Queria ver como é que foi essa sua experiência aí de sair da rua e ir para a trilha. Muito legal, cara. Eu fiz quase uma maratona esses dias, né, na trilha e na estrada. Bati 36K. O treino era isso, aí eu falei, dependendo eu vou fazer mais 6, que aí já mete mais uma maratona no peito. Faltou perna bonito, não é a mesma coisa não, viu, galera? 36K subindo 700, 800 metros é bem diferente do correr no asfalto. Mas eu tô apaixonado pela estrada de terra, pela trilha, cara. É outra pegada realmente, né? Pace diferente, percepção de esforço diferente, tem que estar com a mobilidade ali do tornozelo, né, bem em dia, né? Que varia muito ali o terreno. Você tem que levar a tua alimentação, tua água, não tem teu ponto ali de parada, às vezes você deixa uma garrafinha escondida, né, aí na rua, no trail não tem, então já comprei também uma mochilinha de hidratação, né, coisa que a gente, muitas vezes na rua, a gente não tem, né, porque tem onde parar, tem um posto de gasolina, tem uma padoca que dá para comprar uma água e assim por diante, então a percepção é muito diferente. Eu gostei demais, quero também colocar aí na minha rotina de provas, quando a gente voltar a ter prova aí normal, quero fazer uma primeira prova aí num trail. Esse ano ainda tem uma esperança, né? Tem a Camelback lá no Rio, que a ON ela patrocina, é parceira da prova. Estou pensando se dá para ir lá em... Onde é mesmo a cidade? Esqueci. Teresópolis. Lá perto da Granja Comari, lá, uma prova bem bonita também. Então, estou até pensando, vai ser no final de setembro. Então, vamos ver se rola. Tem 15, 21, é uma prova bem legal, assim. Mas, em resumo, a percepção é ótima, cara. Até para as articulações, né, Alex? Dá para a gente falar um pouquinho mais, você sofre menos. Dá para sentir, assim, na pegada da corrida, né? O quanto que aquilo vai
tá fazendo menos mal, assim, para a perna, digamos assim, né? Parece que fica mais leve, ao mesmo tempo que você está subindo, descendo, tá torto, tá inclinado, mas parece que a pancada ali é menos seca, né? É legal a gente começar pensando que, como eu falei, é um esporte diferente, né? Se você pode correr na rua, você pode correr numa trilha ou numa estrada de terra, é bem diferente. A gente começa pensando pelo terreno, né? Num asfalto é um terreno muito regular. Então, primeiro que você pode ter um tênis bem simples, bem comum, que não tem problema nenhum, né? E como é muito regular, você acaba tendo, ele é um esporte cíclico, né? Você vai fazer sempre o mesmo movimento. Se você correr uma maratona, você pode fazer a mesma uma maratona com exatamente o mesmo movimento. Quando você vai para uma estrada de terra, uma trilha, isso já não é mais possível, porque aí você vai ter um galho, você vai ter um buraco, você vai ter uma pedra, tem que desviar uma árvore, enfim. O movimento já não é mais cíclico, ele muda o tempo inteiro. E o fato de mudar o tempo inteiro faz com que você use músculos diferentes, faz com que você pise às vezes com o médio pé, às vezes antepé, às vezes com o calcanhar. Então, essa variação ela é saudável, porque você acaba não batendo e dando impacto sempre no mesmo lugar de articulação, na mesma parte do osso, usando os mesmos músculos. Essa variação é muito saudável, né? E é bem interessante a gente saber que quando você muda esse tipo de terreno, é muito interessante a gente começar a pensar pelo tênis, né? Porque o tênis, eu sou daquela turma que acredita que o tênis tem que ser confortável no pé e caber no seu bolso. Então, ele tem que ser uma escolha muito pessoal, individualizada. E quando a gente vai para a trilha, ele já começa a ter algumas coisas bem interessantes que ele meio que precisa ter por questão de segurança. Por exemplo, o tênis da trilha, é legal que ele tem aquelas garrinhas embaixo para que para que o tênis te segure, por exemplo. Pensa que você está numa trilha e choveu no dia anterior, então está meio molhado. Então, quando você pisar, se o seu tênis não tiver essas garrinhas embaixo, ele vai acabar que você vai resvalar e você pode cair. Então, já vira uma questão de segurança. Então, ter um tênis apropriado para ir para a trilha é muito importante, porque tem essa questão de segurança. E eu sei que você entende muito mais de tênis do que eu, né? Então, se você puder falar aí um pouco sobre a relação de tênis, de trilhas, eu acho que, principalmente para quem está iniciando, né? Pensa uma pessoa que nunca comprou um tênis de trilha, não sabe o que são essas garrinhas, enfim. Se você puder explicar um pouco, eu acho que é interessante falar que isso é um item, uma questão de segurança, porque você está no meio de uma trilha, você cai, e às vezes você bate a cabeça, não é tão simples de pegar o carro e ir para o hospital como se você estivesse na rua, né? Você está no meio de uma trilha, você pode estar a 1 hora longe de chegar no carro para daí ir para o hospital, então é uma questão de segurança bem importante, né? Bastante. Eu sou mais curioso, digamos assim, em relação a tênis do que você. Entendido, não é tanto, não. Mas tem algumas diferenças, né? A estrutura, principalmente, né? O tênis de trilha, a maioria é a prova d'água, né? A prova d'água não, né? São mais impermeáveis, digamos assim, né? Tem uma Ele seca absorção mais menor, rápido também, né? seca Ele mais rápido, molha exato. não é que ele seca, mas ele não fica pesado no pé, né? Ele fica leve. Isso. Faz um teste, galera. Pega o seu tênis de corrida de rua, pesa ele aí, se você tiver uma balança, vai dar lá, sei lá, 280 gramas. Coloca ele dentro de um balde, deixa lá uns 2 minutos, depois coloca na balança de novo. Você vê a diferença que é de peso, sabe? Então, por isso que o tênis de trilha também, ele já é mais... ele escoa melhor a água, digamos assim. O clipe também de contraforte, né, mais estruturado. A parte da biqueira, principalmente, geralmente ele tem proteção, maioria, principalmente os tênis de performance, você aperta a ponta do tênis, onde fica seu dedão, ele é maleável, né? Você sente seu dedo. Um tênis de trilha, ele já tem uma proteção interna, caso você dê uma pancada ali numa pedra, num galho, não vai chegar no seu dedo, né? Não vai A quebrar seu bicuda na dedo, né? pedra não quebra a unha, né? E acontece muito. Ó, o podcast que tem mais cachorro na história do Brasil. A maratona tá brava hoje. Mas a estruturação também, né? Cadarço, muitas vezes tem um loop lace ali, que é para você colocar o cadarço dentro dali, quando você amarra, para não ficar solto, batendo, enroscar também num galho. Parece tudo frescura, mas quando você pega uma trilha realmente fechada, cheia de pedra, cheia de galho, assim, você vê que aquilo ali que falaram faz a diferença mesmo, sabe? No começo a gente negligencia, né? Acha bobeira e tudo mais, né?
E a parte do solado, que é o principal, né? Que são os grips, são aquelas garrinhas que vai te dar estabilidade no arranque e também na frenagem, né? Quase uma aula aqui do auto esporte. Então, quando você precisa subir uma ladeira, seu pé precisa grudar no chão, você precisa de ter aquele grip maior, né? Aquela estrutura, igual um pneu lameiro de Fusca aqui no interior, a gente coloca muito para o Fusca subir no barro, sabe? E para descer também, né? Você precisa precisou parar assim, uma inclinação, alguma coisa. Você precisa de ter aquela estrutura melhor no seu tênis. Você coloca um tênis de performance para correr numa trilha, no orvalho da manhã, igual nós estamos agora no período de inverno, você vai cair no primeiro K, cara. Te garanto com todas as forças do mundo que no primeiro quilômetro você cai. E o primeiro espinho também que você pegar com um tênis desse, ele vai lá na sua alma, vai furar seu tênis, vai chegar lá no teu rim, mais ou menos. Então, outra parte também, né? Geralmente os tênis de trilha, a parte do solado são mais estruturadas também. São tênis mais pesados. Primeira coisa, o Alex pode falar melhor que eu. Geralmente, o cara que vai para uma ultra de trilha, por exemplo, ele não está preocupado ali com o pace, está preocupado em curtir o caminho e terminar, né? Não sei qual que é o cara lá da ponta tal e tudo mais, né? Mas são tênis mais pesados, assim, para te dar essa segurança ao longo da sua trilha e ao longo da sua corrida, né? Dá para correr com tênis de grip no asfalto? Dá, mas é a mesma coisa de você colocar, igual eu disse, um pneu de barro para correr também, para pegar uma pista de asfalto. Ele vai ficar tripidando ali, vai te dar uma diferença e vai gastar mais, né? Não é para ter aquela abrasividade ali com o asfalto. Ele é para fincar no chão, te dar aderência ou te dar ali o poder de você parar quando você quer. Ficou entendível? O cara entende tudo de tênis e só às vezes fala umas palavras que nem eu sei o que é, e loop, não sei o que, enfim, mas lembra de sempre explicar, tá? Quando você fala, não sei o que, fala assim, aquela parte da frente que fica o dedão para quando dá bicuda na pedra você não sentir a dor. Fica mais fácil dar uma explicada. Fala a parte técnica, mas dá uma explicada depois também. O loop lace é na língua, sabe? Ele tem tipo um elástico, assim, alguns têm, para você amarrar seu cadarço e tal. Para quem não gosta de dar nó duplo ou o cadarço é muito grande, aí você coloca ele em cima da língua. Tem tipo um elastiquinho de cabelo, assim, uma gominha, sabe? Aí você prende o cadarço ali, ele fica bem justinho. Eu gosto, eu É, gosto. Até é, quando não tem, eu coloco para dentro do cadarço mesmo, o restante do cadarço, para não correr o risco de desamarrar e tudo mais. isso é uma dica também para a rua, né? Se você tem várias formas, porque pensa o seguinte, você está correndo uma maratona, está no quilômetro 38 e você está com aquilo na cabeça. Se eu tiver que parar aqui, eu não volto a correr. E aí você chega no quilômetro 39 e desamarra o tênis. E aí você vai agachar, vai parar de correr, vai agachar para amarrar o seu tênis. Quando você estiver de pé de novo, você não corre mais. Não anda Então, nunca mais na vida. então a gente faz algumas coisas para que não desamarre o tênis, né? Uma delas é você dar 2 nós. Quando eu amarro o tênis normal, você dá 2 nós. E aí depois você coloca ele por baixo do cadarço mesmo. Então ele fica ali por baixo do cadarço preso e com 2 nós. Então ele não vai desamarrar. E na trilha muitos tênis já vêm com esse sistema pronto, né? Então, inclusive eu estou usando agora um modelo que o cadarço ele é elástico e ele nem dá para amarrar, porque ele já vem pronto, eu só solto ele um pouquinho, coloco o tênis dentro e prendo de novo. Então, o tênis realmente, eu sou um cara que não faço muito alarde em questão de tênis para a rua, principalmente, mas na trilha, como eu falei, é uma questão de segurança e tem que ser uma coisa, às vezes vai pagar um pouco mais caro, mas ele dura mais também. Então, vale a pena comprar um tênis bom para trilha. E saindo do tênis, a gente já vai para. Às vezes as pessoas usam aquela meia de compressão, né, que fica ali na panturrilha, que vai até próximo ao joelho. E isso tem uma relação muito interessante com evitar a vibração e acelerar a recuperação, mas também tem uma relação com se você for para uma trilha fechada e você tiver de short, você às vezes vai ficar passando por espinhos que vão ficar raspando, cortando. Então, aquela meia de compressão, ela também é para proteção, né? Para você acabar não sofrendo cortes, enfim. Então, é mais um item de proteção que é interessante. E aí, outra coisa que você vê com bastante frequência nas trilhas é a mochilinha, que o Elton falou antes, né? Uma mochila de hidratação. Porque geralmente é o seguinte, pensa comigo. Se você vai fazer um treino de rua, de asfalto, você vai sair de casa, você vai descer na rua e você faz o treino e volta para casa e pronto. Quando você vai fazer um treino de trilha, você geralmente vai pegar o carro, vai dirigir um tempo até chegar no local
E quando chegar naquele local, você vai dizer assim, cara, eu não vou fazer aqui um treino só de meia hora, eu vou estender um pouco mais, né? E como é um lugar meio isolado, geralmente vai um grupo de pessoas, né? Amigos, enfim. Então aproveita para fazer um treino um pouco mais longo, um pouco mais descontraído, mais social, e aí ele acaba ficando mais longo, né? E esse fato de ficar mais longo, e como o Elton falou, não tem um posto no meio para você parar e comprar uma água e tal. Então é legal você ter lá uma mochilinha de hidratação e também com alguns itens de segurança que às vezes sejam necessários, né? Dependendo de onde você vai correr, algumas provas pedem, por exemplo, uma manta térmica. Até semana passada, 2 semanas atrás, a gente teve um caso bem triste lá na China, onde 21 corredores numa ultramaratona acabaram morrendo no meio da prova porque eles não estavam preparados para um frio, um vento que bateu e eles acabaram morrendo de hipotermia lá no meio da prova. Então, olha só, um item de segurança é uma manta térmica que teria salvado a vida desses corredores. Óbvio que isso foi um caso extremo, mas quando você vai pensar assim, como o podcast vai para todo o Brasil, né? Eu estou no sul do Brasil, e eu passei 2 semanas em Urubici, e Urubici estava -2 graus, teve um dia. Então, se eu vou sair para uma trilha em Urubici com -2 graus, e eu por acaso me machuque e não consigo correr, eu tenho que esperar alguém chegar para me resgatar, se eu estiver parado, passando frio, eu posso realmente ter problema, né? Porque às vezes começa a escurecer, vai passar uma parte da noite, então a parte de segurança é bem importante. Então, eu acho que foi legal a gente fazer explanar um pouco essa parte de itens de segurança primeiro, porque é um esporte mais perigoso do que correr na estrada, do que correr na rua, né? Então, a gente começa a ter algumas coisas que são itens mais sobre segurança do que desempenho. E aí, agora, a gente entra na parte de treinamento, de coisas que mudam. Uma das coisas mais importantes e mais as diferenças que as pessoas encontram saindo da rua indo para a trilha é o pace. Se você se baseia em pace, né, e você, vamos supor lá que o Elton corre a pace 6 na rua, e ele vai para a trilha e vai querer manter o pace 6, não vai acontecer, né? Não vai rolar porque tem uma variação altimétrica, o piso é diferente, e aí até quero ver contigo, Elton, você é um cara que se baseia muito em pace, né? Você é bem competitivo, está sempre querendo melhorar o seu tempo, e quando você foi para a trilha, como é que você se sentiu não podendo manter o pace? No começo dá uma certa ferida no ego, né? Inclusive, já Não é faz o, nem, o não é nem link com pro nosso podcast anterior, né? Que é a vaidade. a vaidade. Vaidade motiva ou né, nem desmotiva, né? Ou te atrapalha nos seus treinos, né? Podcast anterior, só voltar aí. Mas o pace realmente não é nem questão de competitividade, né? O Alex falou aí na zoeira, mas são faixas de treino que a gente tem, né? Quem treina corrida sabe disso, né? Então, às vezes você tem que rodar lá 5h30, 4h30, 4h50. E quando você vai para o trail, não tem como você prever, né? Eu nem sei. O Alex pode explanar isso para nós, né? Como que se treina na trilha? É por tempo? É por batimento cardíaco? Porque no asfalto, assim, coloca lá 15K, você vai fazer os 10 primeiros a 5 e fazer os últimos 5K para desaquecer a 5h30, por exemplo. Mas como que você prevê isso no trail? Você não sabe o que você vai pegar, né? Você não sabe qual subida que você vai enfrentar, qual cachorro vai correr atrás de você, você vai ter que dar uma desacelerada, qual vaca que vai atravessar na frente, também você tem que parar. Então, no trail também, não é toda hora que você está correndo, não. Às vezes você tem que dar uma caminhada ali, porque vem meia dúzia de cachorro, aí você tem que parar, fazer um carinho no doguinho, ver que você é gente boa. Então, é realmente complexo, né? Não é uma ciência exata, igual muitas vezes é na corrida de rua, né? Que nem é tão exata assim, tem várias variáveis, mas assim, é mais fácil de você manter uma média constante durante o seu treino todo, né? No trail, É. Alex, eu já te pergunto, esse vai para o corte, hein? Vai ficar bonito. Já te pergunto, meu querido Alex Tomé, no trail, nós corremos por tempo, por pace ou por batimento cardíaco? Então, na verdade, é o seguinte, isso é bem interessante que você falou, né? Quando você está correndo na rua, é plano, é muito fácil de mensurar, né? Você faz um teste, você mensura a sua zona de treinamento. Isso é fácil, é simples. Quando você vai para a trilha, é diferente, porque, como eu falei antes, você tem pedra, você tem árvores, tem buraco, tem subida, tem descida. Então, e é legal a gente lembrar que a corrida em trilha é um esporte muito novo ainda, né? É muito novo mesmo. Então,
as coisas ainda estão sendo descobertas. Não é uma ciência mais tão desenvolvida como é da corrida de rua, por exemplo. Uma coisa que é muito utilizada na corrida de trilha é a percepção subjetiva de esforço, a famosa PSE. Então, você vai ver muito treino, e geralmente a gente vai para a trilha no final de semana, né? Fazer os treinos longos. E por acesso mesmo, é difícil quem mora do lado de uma trilha que possa sair de casa e ir para a trilha. A gente geralmente tem um dia muito faltando tempo, geralmente, no nosso dia, né? Então, para pegar o carro, ir até a trilha, daí acaba sendo, a gente não tem disponibilidade de tempo, né? Então, a gente vai no final de semana. E aí você acaba usando a percepção de esforço. Então, o que é a percepção de esforço? Você coloca lá um ranking de 0 a 10 e diz assim, eu não posso estar acima de 7, ou não posso estar acima de 8, ou não, esse é um treino que eu quero chegar no meu limite, então eu vou até o 9. Ou não, tem que ser uma coisa realmente muito leve, até no 6. E aí você vai sempre conversando consigo mesmo e pensando, de 0 a 10, qual é o meu nível de esforço agora? 6. Então, beleza, então estou dentro. Ou não, agora estou 8. Então eu preciso diminuir um pouco. Pensa o seguinte, você está correndo e é plano na trilha, né? Está indo e aí você vê uma subida. Se você continuar correndo e você está num percepção de esforço 7, se você vê essa subida e você continua na mesma velocidade subindo, essa percepção de esforço vai para 9, 10. E essa não é a ideia do treino, é ficar no 7. E o que se faz? Você caminha. Então, essa variação de caminhar, correr, é muito mais frequente na corrida de trilha, né? E às vezes também tem a parte da descida, porque a parte da descida, aquele ditado que na descida todo santo ajuda, correndo não é tão simples assim, porque na descida é quando a gente faz uma concentração excêntrica. O que é a concentração excêntrica? É quando você segura o movimento. Pensa que você está fazendo um agachamento, a ação excêntrica é quando você está descendo. Então é quando você segura, né? A ação excêntrica tem uma característica de gerar microlesões musculares. Microlesão muscular é uma coisa positiva, porque nos deixa mais forte. Você faz aquela microlesão e e aí o corpo fortalece. Só que a microlesão também deixa dor muscular. Então, a dor muscular no dia seguinte, que a gente sente depois da academia, é uma microlesão, causada principalmente por ações excêntricas. Então, quando você vai para uma descida e você acelera, você está gerando ações excêntricas que vão causar dor muscular no dia seguinte. E também tem o fator articulação e gravidade. Quando você está correndo para baixo, você vai dar impactos muito maiores nas suas articulações. Joelho, tornozelo, quadril. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem cuidada. Tem gente que faz treinos intervalados e mais intensos, assim, em trilha, mas como a gente está conversando com pessoas que estão começando, é muito legal a gente pensar em vai para a trilha e vai pela percepção de esforço, de pensar em manter um treino leve, conhecendo o ambiente, até legal às vezes começar em estrada de terra, né? Nem em trilha, começa numa estrada de terra e depois vai para a trilha. Então você vai se percebendo e vai começando com bastante caminhada, vai percebendo como o seu corpo responde a isso e vai progredindo aos pouquinhos, né? Acho que até fugi um pouco do tópico da pergunta, mas acho que é legal contextualizar assim que na ciência do trail running se fala que existem 4 pilares do trail running. Um deles é correr no plano, um é correr na subida, um é correr na descida e um é chamado de dupla tarefa, que é você correr e pensar ao mesmo tempo. Por que correr e pensar? Porque você tem que pensar e tomar decisão rápido. Porque você pensa que está correndo uma descida e surge um buraco na sua frente. Você tem que tomar uma decisão muito rápida de desviar aquele buraco para não se machucar. Então, isso é uma coisa que geralmente não tem no asfalto e no plano, né? Porque, como eu falei, é cíclico. Você vai fazendo a mesma coisa porque é plano e não tem nenhuma variação, né? No mundo ideal. Claro que às vezes tem um buraco e tal, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Então, quando você vai percebendo que é um esporte totalmente diferente, que você tem que pensar que subir é uma mecânica diferente de descer. Descer tem uma dupla tarefa muito importante, né? Uma coisa muito intensa. O tempo inteiro você tem que pensar e correr ao mesmo tempo. Então, você vai vendo que são coisas bem diferentes, né? Não sei se eu respondi aí, eu acabei só me alongando e não respondi nada. Não, legal demais. Nossa, uma aula. Eu sou iniciantão em tudo, né? Mas no trail eu sou mais ainda. Essa questão da dupla tarefa na descida realmente, né? Porque, primeira coisa, você não desce da mesma forma que você desce no asfalto, né?
você já inclina mais, já desce mais sentado, porque se você for dar o mesmo comprimento de passada que você dá no asfalto, eu tenho certeza que 100 metros você cai de cara no chão. Então você já desce mais cadenciado, né? Mais no passinho ali. E Hoje a minha luz aqui tá linda. a mecânica muda totalmente, né? Porque pensa o seguinte, quando você está Desce mais, subindo, desce mais sentado, né? Um pouco, né? Para evitar, assim, tanto aquela questão mesmo da postura, você inclinar o corpo para frente e tudo mais, dependendo de onde você está no trail, você cai, né? Não tem como. Às vezes você tem que jogar o corpo um pouquinho contra a gravidade para te dar uma sustentação, né? eu costumo dizer o seguinte, que eu corro, se eu estou correndo, subindo, eu vou correr com a ponta do pé, tenta ver essa imagem, tá? Uma pessoa correndo na subida, você vai correr pisando com a ponta do pé e dando passinhos pequenos, né? Pequeninhos, passinhos pequenos. Se eu estou no plano, eu já consigo dar passos maiores e pisando com o pé inteiro, médio pé. Agora, se eu estou descendo, eu geralmente piso com o calcanhar, dando passos maiores. E aí alguém pode falar assim, tá, Alex, mas pisar com o calcanhar não é meio estranho e tal? E realmente, eu não piso com o calcanhar se eu estou no plano, mas na descida é uma questão de segurança, porque se eu pisar com o calcanhar, eu tenho maior sustentação, e aí eu consigo ter eu prefiro correr um pouco mais devagar e garantir que eu não vou cair e não vou me machucar, do que correr, porque eu poderia correr com o médio pé ou antepé, só que isso vai me colocar numa velocidade tão grande que eu provavelmente vou ter algum problema. Se eu tiver algum problema no meu caminho, eu vou cair. Então, eu prefiro colocar lá com o calcanhar, manter a segurança e não cair do que me arriscar, né? E eu acho bem interessante que a gente fale isso, que sair do asfalto não quer dizer que você tem que ir para uma trilha. Você pode ir para areia, pode ir para a estrada de terra, você começar a se experimentar em outras superfícies, né? Estradão é ótimo, né? Estradão é maravilhoso. Pega uma estrada de terra, assim, dá uma percepção já de pisar em um lugar diferente, né? Te dá uma sensação melhor. Geralmente você está no meio do mato, né? Então já é uma coisa para a mente diferente, né? O que você disse do asfalto ali cíclico. Geralmente você roda, né? Principalmente dentro da cidade, você faz um trajeto, muitas vezes o mesmo trajeto, ou então bate até um ponto e volta. Então tua mente meio que já está habituada com aqueles ambientes. Então quando você pega uma estrada de terra, é tudo diferente, né? É tudo, cada palmo ali de árvore é diferente, cada animal que aparece é diferente. Então, faz muito bem para a mente, pelo menos para mim, distrai assim. Quando eu vou para trail, quando eu vou para correr na estrada de terra, eu fico mais até feliz, digamos assim, sabe? É, Confesso, é, acho é que é muito, mais gostoso para é minha muito cabeça. motivador psicologicamente falando, né? Então, por isso que é legal as pessoas pensarem e pensar. Eu acho que a corrida de trilha ela tem ela carrega um negócio de ultramaratona com ela. E não é assim, né? Você não precisa, eu vou correr trilha, então tem que correr uma ultramaratona. Não, tem um monte de prova de 5 quilômetros, 10 quilômetros, e é legal ir se experimentando, né? Às vezes você vai para, como eu falei, vai para areia, vai para grama, daqui a pouco você vai fazer uma caminhada em trilha com a família mesmo, para conhecer novos locais e também começar a se ambientar como é que é o chão, porque o chão é muito variável, né? Tem trilhas que você vai correr e é lindo, é um tapete. Tem trilhas que são extremamente técnicas, então tem mais pedra, tem mais buraco, é mais difícil de correr, não consegue correr. E a pessoa vai percebendo que, na verdade, correr em outras superfícies que não o asfalto e regulares assim, ela se torna muito mais difícil. Porque quando você corre no asfalto, você tem um retorno elástico muito forte. Então, quando você pisa no asfalto, tem um componente elástico lá das suas pernas, que suas Muscular, né? articulações vão comprimir e você vai saltar. Vai comprimir e você vai saltar. Porque o retorno do chão, como o chão é muito duro, você bate e sai, bate e sai. Agora, pensa você correndo numa areia fofa, por exemplo. Você bate, afunda e aí você tem que fazer força para sair, porque não tem retorno, o chão não te dá retorno, né? Claro que a areia fofa é um extremo, uma estrada de terra não vai ser tão extremo assim, você não vai afundar, mas o retorno é menor. Então, a mesma velocidade do asfalto para a estrada de terra, mesmo que plano, é um esforço maior na terra, porque você tem um retorno menor. Então, esse tipo de coisa também dificulta no pace, né? Para você não conseguir manter a mesma velocidade. Aí vai do treinador também, né? Geralmente você avisa lá para quem treina, tem a oportunidade de treinar dessa forma. Você treina aí com o Alex, por exemplo, você vai mandar para ele, ó, final de semana eu tô pensando em fazer os 10K
no estradão, num trail, o cara vai adaptar, o bom treinador vai adaptar o seu treino, falar, não, então você vai sair de tal zona e ir para tanto, não sei o quê, né? O cara tem que ter essa percepção, né? Só porque está lá escrito também que o corredor tem que seguir aquilo igual uma bula de antibiótico, né? Senão ele morre. Então, é até para você divertir, acima de tudo. Nós estamos falando aqui para atletas amadores, para quem está buscando uma forma lúdica de viver no meio dessa zona que a gente está no mundo, né? Então, a corrida tem que ser sua válvula de escape aí da sua realidade. Nós estamos falando aqui de divertimento. Divertimento com técnica, né? Nós levamos a sério, assim, nós queremos aprender, mas, acima de tudo, é para diversão, né, Alex? É para a gente sair aí da... E é legal que a gente não vá aos extremos, né? Então, não é porque agora eu tenho que correr em trilha, então só correr em trilha, não. Eu faço, às vezes, prova de asfalto, às vezes prova de trilha, eu vou variando, porque justamente acho muito interessante essa ideia de ter a corrida como uma experiência de vida. Então, vai ter um momento que eu vou fazer uma prova de asfalto, porque eu vou viajar para uma cidade que tem uma prova de asfalto muito legal. Às vezes eu quero fazer uma prova de trilha, que é uma prova diferente. Então, às vezes, se você treina asfalto há muito tempo, quando você está numa transição de um treinamento, é legal se testar. Geralmente é legal que você vá com alguém, né? Porque se acontecer alguma coisa na trilha e você está sozinha, vários locais o celular não pega. Então, se você está com alguém, você consegue pedir ajuda. E vocês podem ter percebido que eu falei muito sobre segurança até agora, porque é um esporte que ele exige esse nível de segurança para que seja praticado de maneira eficiente e te traga realmente um retorno de felicidade, de saúde, e você acabe não se machucando no meio da trilha e gerando um grande problema na sua vida, né? Então, é legal, primeiro, conversar com pessoas que já vão para alguma trilha na sua cidade e vai junto com essas pessoas, vai junto com a família, se teste, né? Se você tá correndo asfalto há muito tempo, faz um teste, vai um dia, porque até pensa o seguinte, eu treino para ultramaratona de trilha, mas a maioria dos meus treinos são em asfalto, porque eu não posso treinar todos os dias numa trilha, então eu faço asfalto, no final de semana eu vou para a trilha. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Então não precisa ser extremista, né? Agora só treino trilha, não. Vai alternando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, vai se testando. Às vezes a pessoa acaba se descobrindo na trilha, descobrindo o que gosta, ou às vezes assim, cara, realmente eu não gosto, eu gosto de uma coisa mais consistente, correr no asfalto, mas a ideia é testar e ver o que você realmente gosta. Com certeza. Agora, uma pergunta muito técnica, muito importante para o nosso podcast. Você toma água nas trilhas? Água de bica, água que escorre no barranco? Como Depende do anda seu local, né, teste de cara? vermífugo? Eu sempre levo água, né? Então eu prefiro levar a minha água do que arriscar. Mas existem uns produtos que você coloca numa água e ele limpa a água e fica segura para beber. Mas eu não acho que isso seja interessante, cara. Eu acho que é legal levar água de casa, você vai com bastante segurança, né? É legal também sempre levar comida e às vezes você pensa assim, mas é um treino de 1 hora, não precisa de comida. Cara, leva. Leva porque se der algum problema, você tiver que passar 3 horas, 5 horas, se você se perder na trilha, eu fiz uma trilha aqui em Floripa que eu sempre fazia, eu me perdi no meio de uma prova de 60 quilômetros e eu acabei tendo que fazer a prova em 2 horas a mais do que eu esperava fazer. Mas eu tinha água e eu tinha comida para isso, então me salvou. Agora pense se eu estou lá e você já está numa situação que não é muito legal e você está sem água, sem comida, você começa a ficar um pouco mais irritado, já não pensa tão bem. A cabeça Então já perde o foco, né? Já... é legal estar preparado para isso. E é uma transição bem legal, cara. Geralmente são lugares bonitos, então acho que é uma coisa que vale muito a pena se experimentar e fazer. E é gostoso, né, Alex? Preparar ali a sua mochila no dia anterior, separar ali suas paçocas, sua banana, seu salamito, sei lá, que você leva aí, leva umas coisas que não vai meter coisa de leite no negócio, que você vai precisar levar papel higiênico também, tá? Leva uma coisa, Você joga aí no... vai aprendendo com o tempo aí o que Aí. faz A gente bem. pode gravar um outro até para falar de alimentação no trail, tá? Ela é legal. E é legal Um colocar aí próximo aí, mas... um papel higiênico também, um lencinho, já deixa na mochila também, né? Porque se apertar, aí atende o chamado natureza na natureza mesmo. Ali fica um negócio bem. Exatamente. Meio Bear Adube Grylls. natureza. E geralmente nem toda folha é limpável, tá, galera? Tem umas folhas que dão umas coceiras bravas. Então, leve aí também seus itens de higiene pessoal. Tem umas que arde Acontece também, muito, né? né? Tem umas que arde, tem umas coisas que tem espinho. Às vezes você encontra um animal peçonhento bem na hora ali. É tenso. A gente fala em tom de brincadeira, mas tudo acontece. É
É a pura verdade, sabe? Quem nunca chegou num trail 5 quilômetros depois, olhou aquela moita, a moita olhou para você e deu aquela barrada. E só antes de a gente finalizar aqui, ó, tem duas coisas que eu acho bem interessante. Se você está indo para a trilha, você está indo para um ambiente que não é seu. Então, eu peço duas coisas, e eu falo isso como treinador, e tem muita gente que me procura para correr trilha, pelo fato de eu correr trilha, de eu fazer ultramaratona, eu acho que tem muita gente que me procura por isso. Então, tem duas coisas que eu sempre peço. Primeiro, não deixe lixo nas trilhas, porque isso realmente é muito agressivo para a natureza. Então, se você está levando essas coisas para você comer, para você beber, traz de volta. Se você conseguiu levar, você consegue trazer de Sachêzinho volta. de gel que você joga já faz uma diferença. Você pensa assim, é só um sachê, mas se todo mundo pensar que é só um, imagina o lixo que vai ficar no final da trilha. Né? E, cara, na boa, se você levou, você consegue trazer de volta. E não espere que vai ter um lixeiro lá no meio da trilha e que vai passar um caminhão de lixo lá no meio da trilha, porque não vai passar. Então, traz de volta o seu lixo, isso é o mínimo que você pode fazer. E a segunda coisa você está indo por um local de natureza. Na natureza existem muitos animais. E lá é a casa deles, você está invadindo lá, né? Então, viu uma cobra, viu uma aranha, viu um macaco, cara, não joga pedra, não mata, desvia, desvia. Se você viu uma cobra e não está se sentindo seguro, volta, ou desvia da cobra, e é uma coisa que é normal acontecer, tá? A gente vê isso e tal. Então, às vezes eu vejo, olha uma cobra, vamos matar. Cara, deixa a cobra, deixa a aranha, é o local deles. Geralmente não vai te atacar se você não chegar perto e tentar atacar eles antes, né? Então, vamos respeitar a natureza, se a gente está usando dela, vamos respeitar, né? Não deixa lixo, não agride, não mata os animais. Esse é Sentir meu recado guerreiro, filosófico do podcast. Alex, quer se sentir guerreirão? Tenta atacar uma vaca. Aí você É, pode ficar à vontade. Você vai ver mas como que é gostoso. com mão a mão, né? Não usa pedra, nada. Vai na Mão a mão. mão, Vai no vai na soco. mão. Correr de vaca é maravilhoso. Você corre no teu máximo, a bicha tá no teu focinho já. Ferrou, bonito. E se Primeira for, cerca se que você for para vê, você estrada de passa no terra, meio. se for para estrada de terra, já se prepara para correr dos doguinhos, que eles gostam de perseguir corredores. Então, essa é uma parte o tirinho do treino é dos doguinhos. Precisamos. Uma dica, é só você parar, fechar o toba e torcer para ele voltar. Geralmente, quando você para, ele volta para casa. É. Então, perde a graça. Continuar Geral, correndo é a pior coisa. geralmente ele vem parecendo que vai te matar e você virou, fica de frente com ele, baixa e chama, ele já começa a abanar o rabinho e vem ganhar carinho. Então, é Até só a hoje sua funcionou atitude. assim. Quando não funcionar, aí a gente relata aqui o que aconteceu. Mas até hoje deu certo assim, comigo também. Ó, É, vem de turma. já fui perseguido por algum doguinho, cara. Nunca fui mordido fazendo isso. Então, é uma dica legal. Ainda não tomei nenhuma mordida, não, e nem pretendo. Mas geralmente eles vêm de turminha, né? Vem uns 3, uns 2, 4. É até engraçado. Vamos fechando o boteco por hoje? Bom, fechando só, obviamente, o pessoal que veio pelo stand-up inicial do Elton também está esperando pela frase filosófica do Elton no final, né? Isso é óbvio. Hoje eu preparei. Hoje eu estou mais precavido do que o papel higiênico no trail. Hoje eu vou Nossa. de. Nós vamos chegar lá. Essa semana tem uma live lá no Bariátrico Maratonista com um humorista. É o Eduardo Castilho, do stand-up. Já trabalhou no Ó. Pânico, no Porchat. Então, essa semana eu vou ver o que é um stand-up de verdade. Vai gravar agora na próxima semana. Vai ser ao vivo, lá no Bariátrico. Você Terça-feira, disponibiliza por 8 da podcast noite. também? Isso, subo no Bariátrico também. Ah, tá. Só para a galera saber, né? Porque às vezes Legal. eu gosto muito de Vamos podcast, lá. cara. Eu corro ouvindo podcast, então eu vou correr ouvindo o stand-up da semana do bariátrico. Stand-up da corrida. Vamos de Nassim Taleb hoje. Hoje o negócio tá chique. Nossa. É verdade que 1.000 dias não podem provar que você está certo, mas um dia pode provar que você está errado. Peraí, Fica a deixa eu pensar. reflexão. Deixa eu pensar, peraí. Essa foi complexa, cara. Vamos lá. Repete ela, por favor. É verdade que 1.000 dias não podem provar que você está certo, mas um dia pode provar que você está errado. Cara,
Essa acho que vai o domingo inteiro para eu conseguir processar, velho. Na Cinta Leve Antifrágil. É o livro geralmente você demora 430 anos para você entender o livro, mas vale a pena ler. Esse livro está na minha lista para ler ainda, tá? Eu não li. E eu Uma dica não, aí de documentário, trail, de livro ou qualquer outro assunto. eu não vou indicar livro porque eu ainda estou no mesmo que eu li que eu falei da semana passada. Mas tem uma prova de trail que tem um documentário muito legal, que é Barclays Marathon. Tá no Netflix. É no ou na Netflix? Eu acho que é menina. Tá, na Netflix. Então, é Barclays Marathon. Cara, é muito legal. Só para você ter uma ideia, é uma prova que, se não me engano, é 240 quilômetros, são 3 voltas de 80 quilômetros. É um senhorzinho lá dos Estados Unidos que criou ela, e ele fica sentado lá na linha de chegada, fumando um cigarro, e, e ele fica. É muito bom, cara. E ele foi entrevistado e disseram assim: pô, mas você já fez essa prova e tal? Ele falou: cara, nossa, não, eu jamais faria isso aí, isso é uma loucura. Só que aí, para você entrar na prova, você tem que mandar uma carta para ele vai analisar o seu histórico e ele vai dizer se você pode correr ou não. E é uma coisa assim que 5% das pessoas conseguem concluir, ela é extremamente difícil. Aí no percurso você tem que encontrar uma folha que indica para onde é o caminho. Então ela não tem as marcações certinho, então um monte de gente se perde. Cara, é muito legal, é muito engraçado. É uma prova que eu jamais faria. Teve 2 brasileiros que fizeram, eu acho. Um ou dois. É pouca gente, assim. Mas é bem legal, vale a pena assistir. Deixar na descrição aí para a galera assistir. Eu acho que eu já postei lá no Bariátrico também como dicas de filme, Acho que mas eu sim. mesmo ainda não assisti, não. Eu tá na minha lista também para assistir. Eu vou ver se eu assisto hoje à tarde. Vale a pena. Beleza, Alex? Vamos almoçar? Beleza, vamos almoçar que a carne está queimando. Meio-dia e meio, domingão. Isso que é gostar de vocês, galera. Valorizem esse produto, esse conteúdo maravilhoso. Se inscreva, deixe seu like, nos siga aí nas redes sociais que precisamos pagar o almoço. Valeu, Alex. Abraço. Valeu, Elton. Valeu, galera. Obrigado. Beijo, boa semana para nós. Cuidem-se. Até mais. Paz.